12º episódio do Febroso, finalmente. Depois daquilo que a gente lançou, que eu ainda tô pensando se a gente vai lançar. Se sair um episódio extra antes desse, é porque eu tô bem louco e eu disse foda-se pra tudo. Porque ficou muito esquisito aquele episódio. Ninguém pode provar que a gente tava sob efeito de nada. E é isso. Cara, preciso ouvir, eu não ouvi. E pior que eu fui editar ele. Esse episódio tá tão louco que eu comecei a editar ele de trás pra frente. Eu só percebi depois, agora eu tô tendo que colocar as faixas na ordem. Tá uma zona aquilo. Enfim, aí sim, voltamos com tudo, molecada. Um podcast que tem um clima um pouco sombrio, um podcast que tem assuntos um pouco polêmicos, um pouco assustadores, talvez. Então, se você curte essa atmosfera, ouve de noite, ouve sozinho, ouve no escuro. Se você mora num lugar que tem um corredor meio macabro, senta na porta do corredor e fica olhando pro Ou no meio do corredor. Ou no meio do corredor e fica olhando pro vazio escuro do corredor enquanto você ouve esse podcast. Vai dar uma onda foda, tá? Hoje a gente vai falar sobre histórias de assombração, lendas urbanas, coisas que a gente vivenciou. Meu nome é Giovanni e às vezes as piores lendas urbanas que podem ser criadas talvez tenha sido uma trollagem da sua irmã mais nova. Oi, eu sou a Patê e nesse podcast, nesse episódio de hoje, pegue o terço da sua avó e seja fervoroso. O negócio é Pesou feio. o clima, né? Oi, meu nome é Andressa e nesse episódio vocês vão descobrir por que meu apelido é Súcubo. Galera, seguinte, no episódio extra que eu soltei, eu fiz toda a leitura de e-mails, ou seja, eu já tô assumindo que eu soltei aquele episódio, puta merda. Ai, vai, vamos soltar, foda-se, ninguém ouve a gente mesmo, ninguém vai ver aquilo. Mas aí eu já fiz todas as leituras de e-mails e feedbacks, então o débito está pago e agora a gente só vai ler coisas novas que ainda não chegaram, porque eu gravei hoje o extra, já gravei hoje esse aqui também. Enfim, então o extra tá tudo lá, os feedbacks que a gente recebeu recentemente. Mas eu acho que vai dar muito pano pra manga esse assunto. Todo mundo tem uma boa história pra contar. Então vocês, por favor, entrem em contato com a gente pelas redes sociais. A gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook como Febroso Podcast, @Febroso Podcast. Você também pode enviar um e-mail no febrosopodcast@gmail.com. A gente ainda não tem Twitter, não sei se vocês acham importante que a gente tenha Twitter. Caso vocês achem importante, a gente cria. Só mandar o feedback aí pra gente, tá? Sobre o conteúdo que a gente produz, a gente fala sobre coisas que a gente gosta ou coisas que a gente acha que seria legal, mas a gente não sabe muito bem se o público tá curtindo, porque vocês não direcionam a gente. Então, por favor, deem os feedbacks. Não tem recado nos finais desse episódio hoje, porque a gente matou tudo lá no episódio extra anterior. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham uma boa experiência e bora pro episódio. História de assombração, história de alma penada, história de lobisomem, histórias. Ou histórias de que você só passou por alguma situação meio tensa, mas na verdade não era nada disso, né? Afinal, o que é mais assustador? Você trombar com lobisomem ou com 2 caras numa moto? Pois é, fica aí o questionamento. Eu acho que principalmente para quem viveu no interior, as histórias mudam um pouco de quem viveu na cidade grande, né? Por exemplo, a gente aqui tem medo da mula sem cabeça, lá eles têm medo do 2 caras numa moto. A gente aqui tem medo do lobisomem, lá eles têm medo do 2 caras numa moto. A gente aqui tem medo do corpo seco, lá eles têm medo do 2 caras numa moto. É bem por aí. É que assim, tem os 2 caras numa moto e também tem umas lendas urbanas, tipo o boneco da Xuxa. Caralho, o boneco do Fofão que vinha com a faca dentro. Exatamente. A loira do banheiro. Loira do banheiro, nossa. Caraca, é todas essas coisas que passavam no Google. Você pode ver, história de gente do interior não passa no Google. Agora tinha umas lendas urbanas que você nunca ouviu falar na vida. Bloody Mary. Bloody Mary nem é daqui, os caras traduziram ela pra Maria Sangrenta e colocaram no Google lá. Falando histórias que o povo conta. Pois é. E também assim, né, faz parte disso abduções, né? Abduções, real, uma galera tem medo. O pessoal tem medo do ET depois que inventaram o papo de sonda anal. Quando não tinha isso,
Tava todo mundo tranquilo com o ET. Foi falar assim, ET enfia as coisas no cu da gente. Pronto, começou. Pode ver que antigamente tinha admiração. Ai, nossa, os ET. Começaram com a história que a mulher lá falou que enfiaram o negócio no cu dela lá, que passa no History Channel. A galera ficou com medo de ET agora. Uns ficaram com medo, outros aguardam ansiosamente. Né? Vai saber. Vamos combinar. Tem aquele meme lá de alguma coisa, quando você dormir descoberto, o diabo vai comer seu pé. Vai comer seu pé, aí aparece lá a pessoinha com a bunda de fora, né? Entre quatro paredes, né? A gente não sabe, então... Enfim, você, Patê, na verdade, você teve uma infância que foi uma mistura das duas coisas, né? Foi uma mistura de cidade grande com o interior, não foi? Alguma coisa assim? Foi, porque eu moro aqui em São Paulo, né, na capital, e morei em bairros, assim, né, da cidade urbanizada, mas teve uma época que eu me mudei e o lugar que eu morava, ele parecia que tinha sido atingido por um meteoro, sabe? Formou um buraco. Não, formou um buraco. E o buraco, metade dele, assim... era preenchido por casas, né? Então ficava um morrinho, assim. E o outro lado do morrinho era o chuchuzal. Nossa! Sim, e assim, parecia muito interior, porque pra gente ir no mercado, a gente tinha que descer até o bairro, outro bairro, muito longe. E as ruas eram de terra, tinha lagarto, tinha cobra. Uma coisa assim, meio impossível de você pensar em São Paulo. Mas pelo menos a capivara não ruía a tua fibra ótica, né? Não, isso eu ri demais. É uma coisa, a última coisa que eu esperava acontecer com alguém. Não, isso eu falei brincando pra você, entendeu? Não, mas não foi capivara mesmo, não? Porque não foi pior que capivara. Na verdade. O que era? O pai dela foi pintar a parede. Ele foi puxar aquele roteador e falou: vou arrancar esse cabo aqui, dá nada não. Aí ele começou a puxar o cabo, ele viu que não saía, ele puxou com força e estourou a fibra ótica, né? Aí a gente chegou lá na cozinha e tinha estourado a fibra ótica. Ele, não, daqui essa faquinha de serra que eu vou remendar esse fio, vai dar tudo certo. Aí chegou o irmão dela despertando também, ele também remendou o fio. Poxa vida. Ele viu que seu pai tinha fundido com fibra. Não, daqui um. Ele entrou lá no seu quarto aquela hora. Você estava acordado nessa hora? Não. Ele falou: me peça aqui um alicate de unha que eu vou remendar esse fio. Beleza, a internet vai voltar. Ele foi, cortou assim o fio da fibra ótica e remendou. E não Nossa voltou. Senhora. Fibra ótica não se remenda, gente. Não. Troca o fio inteiro. Por causa de uma merdinha, tipo, pisou, troca inteirinho o fio. Mas enfim, eu tô... Agora, se fosse aqui em casa... Fica aí o questionamento. Como eles fazem pra cortar o fio, então? Tem uma ferramenta certa. Tem a ferramenta certa. Que não corta... que não... Tem um negocinho certo, o alicate de fibra ótica. Que é o famoso alicate de cortar vidro, né? Que manda a gente comprar no nosso primeiro dia do emprego, na firma. Nunca viu isso? Comprar parafuso do segundo eixo da charrete, alicate de cortar vidro. Essas coisas assim. Nunca te fizeram essas pegadinhas loucas? Não. Manda aí na loja de ferramenta pra comprar uns negócios malucos. Não. Nossa, não. Mas do jeito que eu sou do tipo que fala assim: não, deixa eu comprar pela internet aqui. Aí eu busco, não existe. Eu falei, então, moço. Uma vez lá era um amigo meu, tipo, ele indicou um amigo dele pra fazer a entrevista onde a gente trabalhava. E a gente não era nada formal, a gente ia trabalhar às vezes de short, sabe? Que a gente não atendia o público, assim, né? Era mais interno. E aí o menino trollou, falou pro amigo dele que lá era social e que ele tinha que ir de terno. Quando apareceu o menino de terno lá, todo mundo riu. E que dó! Meu chefe... Não, óbvio que, né, o menino tava nervoso, que era entrevista e tal. Aí, depois da entrevista, quando acabou um momento de tensão, assim, aí meu chefe falou pra ele assim, da próxima vez, traz a Bíblia. Foi pesado. Mas ele sabia da trollagem? Não, ele descobriu depois. Também? Nossa, que vacilo. Sim. Enfim, cara.
Nossa, a gente ia contar história de terror e essa é uma história muito aterrorizante, cara. Primeiro dia do trampo e bullying. Nossa, sim. Não, Mas assim, onde você morava, tinha alguma lenda urbana ou tinha alguma coisa que você vivenciou? Ó, lá onde eu morava é a terra do homicida, né? O bairro que ele morava. Que foda. Então você sabe, né? Lá a gente se assustava bastante com 2 caras numa moto. Nossa. Mas algumas coisas aconteceram na minha casa, né? Eu tenho muito medo. Aí eu achava que quando eu visse alguma coisa, assim, que fosse inexplicável, né? Eu ia ter um ataque do coração na hora e morrer. Só que é muito engraçado, porque quando aparece uma situação dessas, inexplicável assim, a sua mente fica procurando respostas racionais. Você não... Você meio que... Você não consegue absorver aquilo como coisa de terror. Você fica procurando uma explicação. E você não são acha... tipos de pessoas, né? Tem gente que já fica na noia. E tem gente que fica tentando encontrar uma explicação. Mas assim, eu acho que é mito. Eu acho que a gente não sei também. Depende do nível da assombração, né? Mas eu não tive ataque do coração, não. O que aconteceu foi o seguinte. Eu tava fazendo uma maquete num domingo, que eu tinha que entregar na segunda-feira. Tava no meu quarto. Aí eu tava terminando de colar as coisas lá. E quebrou. Não, e eu tinha falado, minha mãe tinha ido pra igreja. E aí ela falou, se você puder, vai comigo, né? Queria tanto que você fosse. Aí eu falei, eu tô terminando a maquete, quando eu terminar, eu vou. E eu tava realmente terminando. Aí quebrou a escada lá, tudo. Aí eu fiquei pé da vida, porque o negócio quebrou muito do nada. Aí eu falei, né, que bosta, já xinguei e tudo. Aí eu falei assim, nem vai dar pra ir pra igreja, nem nada. Aí eu pensei, eu tava cansada já. Eu falei, quer saber? Eu não aguento mais mexer nessa maquete, eu vou procurar aqui uma bíblia e vou lá pra igreja. Com a minha mãe, assim, ela já tinha ido na frente, né? E eu ia ir pegar o final do culto. Então eu tava sozinha em casa. Aí eu não vi Bíblia em lugar nenhum. Aí eu saí e fui pegar no quarto da minha mãe, que lá eu sabia que devia ter alguma. Aí eu tava indo pro quarto da minha mãe. O quarto da minha mãe, assim, tem que passar por um corredor. Nesse corredor tem uma porta que dá pra varanda. E do lado é o quarto da minha mãe. Só que o quarto da minha mãe não tem porta pra varanda, tem uma janela pra varanda. E aí entrei no quarto dela, assim, abri a porta. Quando eu abri a porta, alguma forma humanoide, assim, saiu correndo e pulou pela janela na varanda. E eu vi a cortina levantar e eu vi o barulho pulando na varanda. E eu sabia que eu tava sozinha. Só que na hora, em vez de eu ficar com medo, assim, eu gritei assim, ei, sabe? E aí já corri pro corredor pra abrir a porta da varanda pra pegar o meliante em flagrante na varanda. E eu abri a porta lá, não tinha ninguém. E não tinha como ele ter pulado, sei lá, pra algum outro lugar, nem nada. Olhei pra baixo, não tinha ninguém, não tinha nem sinal de ninguém. E isso foi super intrigante. Aí quando passou isso, que eu abri, não tinha ninguém, aí eu vi, eu sei, aí bateu um puta de um medo. Eu falei, eu vou pra igreja. Aí já pensou, né? Da varanda voltou pra dentro. Aí você já começa a entrar dentro da casa e falar, caralho, essa porra tá aqui dentro. Mano, já pensou, eu fico lá e eu fico ouvindo barulho, não sei. Você ia ficar bem em choque. Mas assim, eu fiquei surpresa comigo por ter gritado ei, sabe? E por não ter morrido, sabe? Eu fui bem corajosa, mas foi isso, essa questão mesmo de não sei o que eu vi até hoje. Porque na verdade essa é uma situação sobrenatural ou não dá medo, né? Porque se for sobrenatural, é uma assombração. Se não for, é um humilhante. Então as duas situações dão medo. E você só foi. Pois é. Não, eu acho, hoje em dia, pensando assim, se fosse uma pessoa, eu ia ter ficado com muito mais medo. Podia estar armado, podia fazer alguma coisa e eu não ia poder fazer nada, né? Sim. Quantos anos você tinha? Isso foi acho que em 2014. Não faz muito tempo. Foi recente. Eu tava na faculdade. Já pensou se você fosse, tipo, mais adolescente, uns 12, 13 anos? Que pai. Nossa, Deus me livre.
Quando eu era recém-nascido, eu nasci em uma fazenda chamada Matão, que os meus pais dizem pra mim que ela é mal assombrada. E o porquê é que eles dizem que quando eles estavam dormindo, eles ouviam como se todas as panelas do armário tivessem caído no chão. Eles ouviam o som de todas as panelas do armário caindo no chão, tudo se acabando lá na cozinha. Eles levantavam pra ver e nada tinha acontecido, tava tudo no lugar. Você sabe que isso é bem comum, né? Eu não sabia, não. É Pessoal... muito comum, muito comum. E aí tinha uma outra coisa também que eles ouviam, era um animal pesado correndo, se aproximando da casa. Ele vinha na direção da casa e em vez dele parar, ele continuava correndo pelas paredes da casa, subia, corria por todo o telhado da casa, descia a parede do outro lado da casa e continuava correndo, indo embora na direção. Era como se fosse um animal pesado que corria na direção da casa, passava por cima dela, correndo através das paredes do telhado, descia pela parede do outro lado e ia embora correndo, sabe? E tipo assim, eles estavam deitados ou eles estavam na cozinha, ouviam isso e olhavam lá fora e não tinha porra nenhuma. Nossa, que medo, meu, que medo. Isso não deve ser gostoso morar num lugar assim. Né? Sabe, esse negócio, eu adoro ficar procurando história assombrada pra ouvir. Eu ouço um monte de coisa. Isso das panelas que fazem barulho e depois a pessoa vai ver e tá tudo no lugar, isso é super comum. Aí falam que você não pode ir dormir e deixar resto de comida na mesa. Porque vão umas pessoas de outro mundo lá e elas fazem a janta dela com os restos das pessoas. Então não pode deixar. Você sabe como é que é o nome dessas pessoas de outro mundo, Patê? Não sendo dois caras numa moto? Não, é Gabiru o nome disso aí. Gabiru? É rato. É rato. Certeza que é rato correndo lá no meio do armário, derrubando as panelas tudo lá dentro do armário. Isso aí é Gabiru. Você deixa o resto de comida na mesa, o Gabiru ele sobe. E ele não, janta. mas aí eles arrumam depois? O Gabiru é um bicho tão civilizado que ele usa garfo e faca pra comer. E se você chega pra brigar com ele, ele puxa a faca e leva pro teu lado. Nossa, ó, tem uma coisa, falando em coisas comuns, meu amigo, a gente tava numa discussão sobre ETs, acredita, não acredita, enfim. Aí a gente começou a conversar sobre uns causos, né? E ele me contou que ele tava acho que era em São Tomé das Letras, e eles estavam meio que numa mata que tem por lá, e ele viu uma escada, tipo uma escada meio ruínas, assim, né? Parecia alguma coisa que tinha sido construída por ali e abandonada. E aí ele ia subir a escada, mas ele tava só, assim, ele tinha... A galera que ele tava um pouquinho mais pra um outro canto, e aí ele voltou pra chamar alguém pra ir com ele, né? Pra eles irem lá, tirar foto e tal. E aí depois, quando ele voltou com o pessoal, não tinha escada, não tinha nada. Aí ele falou que depois ele tava ouvindo um podcast, eu não lembro qual que era, e tinha um bombeiro falando sobre resgates assim na mata, e ele falou que uma das coisas mais comuns de pegar de resgate para pessoas perdidas na mata, quando encontrava com elas falavam que elas estavam perto e que elas viram uma escada e elas subiram e depois elas estavam num lugar muito longe, não sabia voltar mais. Então, essas escadas aleatórias, assim, aparecem na mata o tempo todo, segundo ele. Caralho, essa é uma escada coisa que eu não sabia. Essa escada aí são os degraus que você sobe da droga. Pois é, em São Tomé ainda, né? Em São Tomé. Você vai comendo umas frutinhas, umas folhinhas, aí você vê umas escadas. Uns duendes, né, na garrafa. Eu preciso até dar uma averiguada, porque eu fiquei curiosa na época, mas depois eu esqueci. Quero pesquisar esse negócio dessas escadas aleatórias. E era no meio do nada? Era, no meio da mata, assim. Tipo, nossa. Ele olhou mais pra frente, tinha meio que uma semi-clareira, porque era pequenininha. Uhum. E aí ele viu as ruínas, aí ele ia lá. Aí ele falou, que sorte que eu não fui, né? Foi chamar a galera pra ir ver. Mas isso era de dia, será? Acho que era, né? Pra tirar foto. Acho que ninguém vai era de dia, era de dia. Porque de noite é mais... Meio que é mais comum, né? A galera ver coisas do que de dia. É, de noite, tá maluco. Morro de medo de mata de noite. Morro de medo. Já pensou? Nossa. Eu acho que eu também não tenho esse pilhão, não. Não, praia eu já tenho medo à noite.
É bem macabrão praia de noite também. Você olha assim, porque normalmente, dependendo da praia que você vai, se não tem, tipo, porque tem as praias do Rio, por exemplo, que tem uma calçada perto da praia, então deve ser bem iluminado. Agora, essas praias mais afastadas, que, tipo assim, pra você chegar nelas tem que passar por uma mata ou por alguma trilha, deve ser muito paia, porque não tem iluminação nenhuma, né? Não, e, tipo, imagina, você olha assim no escuro, você não sabe aonde que tá a areia, onde que tá o mar, imagina? Eu morro de medo de estar lá na areia sozinha, olhando as ondas, e vem uma figura andando, eu vou gritar, Jesus, é você? E aí que não é Jesus, e aí, como é que fica? Aí quem sobe? Não pago pra ver. Você descobre que a Patê é uma pessoa do bem quando ela ficaria aliviada se visse Jesus voltando, né, nas águas, assim, tipo, andando. Se fosse Jesus, estava de boa. Isso aí você descobre que a pessoa é uma pessoa de bem. Ah, sei lá, Jesus falou tanta coisa boa, eu acho que ele não ia fazer nada de ruim. Ah, eu acho que se Jesus me encontrasse na beira da praia, ele saía no soco comigo, hein? Ele falava aqui, vem aqui, meu filho, deixa eu te mostrar um negocinho. Se afogava ali. Ai, que horror. É o It que não é do bueiro, é do mar, né? É do mar. Pois é. Nossa, gente, imagina, sucesso, hein? Tá aí a dica, então, pra Jesus que ouve o Febroso. Volta assim, vai ser top. Ou você que vai fazer um roteiro de filme de terror aí. Eu lembro de pouca coisa da minha infância que eu via, assim, de macabro. Porque, na verdade, eu não via, né? Eu ouvia falar sobre, ou então eu escutava. Porque quando eu morava na fazenda, eu escutava barulhos lá fora que eram muito estranhos. Tinham coisas que meus cachorros brigavam a noite inteira. E de vez em quando a gente escutava uns ruídos muito esquisitos, que ou eram de animais muito estranhos, ou era um som muito estranho para pertencer a esse mundo, sabe? Quando eu era criança, eu tinha bastante medo, assim, de barulho. Mas eu ficava naquele misto de, será que são pessoas ou será que são outras coisas? Tipo, eu via qualquer barulhinho, eu já ia, tipo, acordar meus pais pra falar que tava tendo algum barulho lá fora, pra eles irem ver o que era e eles me ignoraram. Eles falavam, não deve ser nada não, deve ser os cachorros, deve ser não sei o quê. E eu voltava pra cama mó tenso, assim, tipo, nossa, eu vou ter que dormir agora, tipo... Não estou em condições de dormir. Nossa! Então. A minha tia tem um tio que ele morreu muito jovem. Ele morreu com 18 anos. Num acidente de carro, tipo, numa avenida perto de casa, né? Da casa da minha avó, no caso. E beleza, ele morreu, tal. Aí meu pai casou, tipo, e saiu dali, né, da casa da minha avó, e ficou a minha avó e minha tia. Aí o meu pai foi visitar minha tia, e ela falou assim, olha, o Zé te mandou um abraço. Aí o meu pai ficou, tipo assim, o Zé morreu, né? Aí ela falou assim, quase toda noite ele vem me visitar. Nossa. Antes de dormir. E ele pede pra eu acender uma vela pra ele. Aí o meu pai é meio cético, mas, né? Bom, de vez em quando ele acredita em umas coisas. Aí ele falou assim pra ela: ô Flor, o Zé, ele morreu faz tempo, era pra ele estar descansando em algum lugar. Se ele tá aparecendo pra você pedindo pra acender uma vela, quer dizer que é uma alma que não tem luz. Tipo, deve ser uma coisa ruim. Então, da próxima vez que ele te encontrar, você fala pra ele assim: olha, Zé, já que você tá aqui comigo, vamos fazer uma reza, vamos fazer uma oração. E fala assim, e aí se ele fizer uma reza com você, pode ser o Zé. Se ele não quiser, eu acho que é uma coisa ruim. Aí, beleza. Depois de um tempo, né, minha tia falou pro meu pai que o Zé apareceu, pediu uma vela. Aí ela ficou pensando naquilo, né? Se tá pedindo luz é porque ele não tem luz. Aí ela falou assim, vamos fazer uma oração primeiro. Aí ela falou que ele falou assim, não precisa, a vela tá ótimo, né? Aí ela falou assim, mas né? Oração é coisa boa. Aí ele falou, você não vai acender a vela pra mim, então eu vou embora. Aí ela disse que ele ficou muito bravo, foi embora e nunca mais apareceu. Nossa! E aí até hoje, era o Zé, era um ser sem luz, assumindo a forma do Zé. Caralho.
Pois é. Mano, a única coisa que eu vi de verdade, que eu vi mesmo, assim, foi uma coisa que esteve na minha frente, foi a parada da história do lobisomem que eu contei no episódio que eu participei com o Burza. Só que era uma farsa e eu descobri isso anos depois, graças a um vídeo do Facebook. O que acontece? Aqui na minha região, o pessoal fala que lobisomem não é um lobo. Ele é um ser deformado que parece um porcão e que ele anda tapando os ouvidos, só que ele anda de 4. Então, a parte da frente, ele usa os cotovelos para se locomover. Então, o cotovelo vai no chão, a mão tapa o ouvido e as pernas, sabe, ele vai andando de 4 todo desengonçado. Que esquisito. E antigamente, o homem que tinha o cotovelo todo ralado, a galera falava que era lobisomem. Nossa! Pois é. E aí o que aconteceu? Uma vez, isso faz muito tempo atrás, eu estava voltando da igreja. Então, tipo, é muito tempo atrás mesmo, porque eu frequentava a igreja. E eu vi um treco desse muito desengonçado, muito deformado, muito esquisito, correndo na minha direção. Essa porra. Um porcão deformado, um monstro, correndo muito desengonçado, uma pata maior que a outra, uma coisa muito feia de se ver, vindo, e eu só comecei a correr muito. Esse bicho era tão desengonçado, que ele se tropeçou, não sei que porra que ele fez, que ele deu numa pilha de tijolo e se arregaçou lá na pilha de tijolo. Aí ele levantou e correu na direção oposta, tipo, ele voltou embora. Mano, eu corri, que olha, eu acho que eu quebrei todos os recordes de velocidade possíveis. E o que aconteceu? Falei pro pessoal de casa que eu tinha visto, a galera de casa falou, lobisomem. Você viu o lobisomem, tem lobisomem aqui. E aí, tipo, anos depois, eu vi um meme, que era um vídeo desses de dar susto nas pessoas. E adivinha quem é que tava lá? O lobisomem que eu vi. Era uma fantasia. Eita! Pro pessoal que ficou em dúvida aí sobre que vídeo é, eu vou baixar esse vídeo e eu vou colocar ele linkado junto com a descrição desse podcast. Então, se você estiver ouvindo por algum agregador, vai lá no SoundCloud se você tiver curiosidade, ou se o agregador copiar o link. Eu vou deixar o link desse vídeo, desse meme com esse monstro. É um bicho muito feio. Eu mandei pra você no WhatsApp o link, que é um vídeo do Facebook. Mas, tá bom. Cara, que monstro fudido. É muito feio. Tipo assim, de dia ainda você percebe que esse vídeo que tá de dia, você percebe que é um negócio. Mas de noite, cara, não tem condições. Nossa. É muito feio, mano. Olha essa merda. Tá aqui. Imagina que eu vou ver esse de noite, que triste. Nossa, cara, foi muito estranho. Eu vou ver só amanhã, com o dia, claro. Relaxa. A gente tá vendo isso agora. A gente tá vendo ele agora. Ai, meu Deus. Olha o corredor da casa dela. Gente, eu tô morrendo de medo já. Caralho. Gente, a foto do corredor da Patê vai ser a capa desse podcast, que é muito febroso. Aí você faz um... Não, eu abri a porta e eu só coloquei o celular pra fora e tirei. Eu não tenho nem coragem de olhar. Mano, essa vai ser a capa desse episódio, Patê. Aí, sabe aquele desenho da Amazônia que tem a Gretchen? Desenho da Amazônia? De quando pegou fogo na Amazônia, que a blogueira desenhou lá, sim. E aí tinha a silhueta da Gretchen. Aí você pega essa imagem aí e faz a silhueta de alguma coisa. Eu vou colocar a silhueta da Gretchen aqui. A gente vai emplacar uma nova lenda, a Gretchen do corredor. Do corredor. Deixa eu me situar. Isso aí é o prédio que você mora? Aqui é, porque você mora numa kitnet, né? Isso, é o corredor aqui de fora. Que corredor tenso. Essa porta que tá aberta é porque não tem ninguém morando ali? Não. Deixa eu ver que porta. Tem uma porta aberta aqui do lado direito. É a porta corta-fogo, eu acho. Eu, quando tava no outro escritório, né? Tinha um vidro. Só que ele não era transparente, né? Ele era semi-transparente. Ele era meio translúcido, que ficava pra sala da minha chefe. Ela tinha viajado. E ela é uma bruxa. Aí tinha um menino que trabalhava de frente pra essa parede. Eu peguei uma foto da minha chefe, coloquei uma transparência assim, coloquei no vidro, bem parecendo um fantasma mesmo. Numa foto que eu tinha tirado do meu amigo trabalhando, de costas, só ele. Aí eu mandei no grupo. Aí todo mundo ficou meio... Foi muito bom.
Mas era só trollagem, só. Caralho, mano, que vacilo. Eu vou fazer uma dessas no meu trabalho. Não, faz, porque lá todo mundo era terrível. Quando, às vezes, alguém ia no banheiro e lá tem um manequim, né? Esses banheiros com manequim, cara. Quando acontecia, né, da gente sair tarde de lá e alguém ia no banheiro, pegavam aquele manequim, colocavam na saída, assim, e apagavam a luz. Aí a gente só ouvia os gritos, só. Puta que pariu. Então, o pessoal era troll, o pessoal era muito troll. Caralho, isso é pra matar um, gente. Então, Nossa. a minha avó, ela contava uma história de que ela nasceu aqui em Ourinhos, né? Então, muito provavelmente deve ter sido aqui em Ourinhos que isso aconteceu. E, tipo, quando ela nasceu, aqui era só mato. Mais ainda. E ela contava que, tipo, às vezes quando elas saíam, né? Ela e as irmãs, provavelmente, elas saíam aí, tipo assim, de longe tinham, tipo, dois caras segurando como se fosse uma rede, assim, balançando, sabe, no meio da estrada. E aí elas iam andando, aí esses dois caras saíam da estrada, elas passavam, e aí depois eles voltavam, e elas olhavam pra trás, e tipo, eles estavam lá de volta. Isso tudo de noite, imagina, que tenso. Nossa, Nossa. que zoado, cara. A minha avó, né, ela é do interior da Bahia, e o meu bisavô, ele tinha uma fazendinha, que eu acho que era uma olaria, não lembro o que ele fazia lá, acho que era uma olaria. E eu não sei, eles pegavam alguma coisa na mata lá, que tinha, e minha avó sempre conta que quando iam com as crianças lá, né, buscar umas coisas, parava o carro e falava, olha, não desce, né, fica aqui, de medo, né, do pessoal sumir, né. E aí o meu tio mais velho e o outro, que era o menor, eles saíram do carro, mas eles juravam de pé junto, que eles saíram só pra sair, sabe? Tava ali em volta do carro. E quando eles se deram conta, assim, que eles estavam ouvindo um barulho nas folhagens, eles foram achando que era um bicho, né? Ia lá cutucar, né? Criança. Quando eles viram, eles estavam muito longe. Muito longe. E calhou da minha avó chegar e gritar. Porque eles estavam muito, muito longe. E aí eles ouviram o grito dela e pararam, gritaram de volta. E minha avó jura que era tipo caipora, porque tinha que deixar fumo, né? E eles não deixaram. E aí ia levando as crianças pra longe. Nossa! Eu não sei. Não sei se as crianças estavam distraídas, né? Enfim, lá eles juram que era o caipora. Que bizarro, cara. O meu pai, ele conta que os cachorros, meu pai sempre teve cachorro caçador, né? Quando ele vivia na fazenda, ele caçava muito bicho. Então os cachorros eram uns cachorros bem espertos, assim, bem bravos e tal. Daí teve uma vez que os cachorros estavam mais alterados que o normal à noite, assim. Ou seja, o bicho estava rodeando a casa. E eles estavam presos. Mas aí, acho que o bicho chegou muito perto, porque eles avançaram, o bicho estavam pega pra capar lá, alguma coisa louca. Aí ele olhou pela fresta da porta e o bicho tava encostado na porta. Que era uma coisa muito grande, tava encostado na porta, meio peludona, assim, meio estranha. Ele falou assim que, tipo, o que ele viu ali não era um animal, entendeu? Era o Tony Ramos. Basicamente. E aí diz que esse bicho, a hora que ele percebeu que meu pai tava atrás da porta, ele assustou e saiu correndo, deu um estabefe no cachorro lá, juntou nos cachorros assim. Mas o negócio foi tão escroto que arrebentou a corrente que o cachorro tava preso. Nossa! E ele só foi encontrar o cachorro no dia seguinte, lá no meio do brejo, assim. Nossa, o cachorro tava todo tadinho. fudido. Então, tipo, foi uma parada muito escrota que ele viu, assim. E ele fala que... Imagina pro cachorro como não deve ser horrível. Imagina ele tá na corrente, assim, quando ele não tá solto no quintal, né? Tá preso numa corrente e tem um bicho lá. Puta que pariu. Deve ser foda, cara. Não queria estar na pele do cachorro. É tipo quando você tá numa reunião com o seu cliente que tá prestes a fechar negócio com você e eles estão falando bem do Bolsonaro, você não pode fazer nada porque você tá preso ali. Deve ser pai. Nossa. Tem uma coisa que aconteceu comigo que é bem
sei lá, vergonha de contar. Mas ninguém está vendo meu rosto. Teve um apartamento que eu morei, quando eu morava com os meus pais, né? Eu dormia no quarto de empregada. Então ele ficava longe da casa, né? Ficava meio fora. E eu dormia sozinha, era um quarto super pequeno. Aí eu tava dormindo e alguma coisa subiu em cima de mim, daquele jeito. E eu fiquei um pouco paralisada, assim. Aí deu muito medo e desespero, sabe? Porque senti o peso da pessoa, assim. E aí eu acordei desesperada e eu não tive coragem de abrir o olho. Eu virei assim, comecei a me mexer, e aí saiu. Aí eu levantei e fui pro quarto dos meus irmãos. E aí nada aconteceu, né? Mas acredito, na época eu não sabia nem o que era íncubo, nem nada. E aí depois que eu vi alguém falando, isso acontecia, real, aí eu fiquei com medo. Mais medo ainda. Mas aconteceu só essa vez, não aconteceu nunca mais. E aí, sei lá, né? Às vezes eu fico pensando ainda, e se eu não tivesse feito nada? Se eu tivesse curtido o momento? Se pá, né? Dependendo da necessidade da pessoa. Será que tem gente que curte? Aí depois eu fiquei pensando várias merda, né? Aí eu fiquei pensando, será que gravidez psicológica, assim, é de gente que transou com um íncubo? E aí, na verdade, não é uma gravidez psicológica, na verdade é que não dá pra ver o que... Que horror. Eu não posso falar nada não, porque às vezes eu já fiz isso inconscientemente. Como assim? Eu já acordei transando. Mas você tava tendo um sonho, alguma coisa assim? Eu não faço a menor ideia, Patê. Eu acordei, eu não tava entendendo porra nenhuma, eu tava transando. Falei, caralho, o que tá acontecendo? E foi literalmente isso que eu perguntei, o que tá acontecendo? E a Sucuba olhou assim pra mim e falou, o quê? Eu tava dormindo. Diz ela que, tipo, eu só comecei a pegar ela, parece que eu tava com sede no pote e só fui. Aí, de repente, o que já tinha acabado? Já tinha acabado, assim, tinha acabado de acabar, eu acordei assim, tipo, o que tá acontecendo? Nossa, você não acordou na metade do caminho? Aí você, tipo, ficou meio sem saber o que tava acontecendo, mas foi. Continuou. Eu acho que você foi. pensou que estava no sonho e continuou. Aí depois ele viu que tava tudo muito real. Aí ele, o que tá acontecendo? Nossa senhora. Aí eu, tipo, o quê? Como assim? E o foda disso é que isso aconteceu por um período de tempo e acontecia às 3 da madrugada em ponto, Patê. E era todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras. Nossa, dizem que é o horário, né, do mal. O horário do mal. Eu sei que, tipo assim, toda sexta-feira que eu ia dormir com ela, às 3 horas em ponto, eu tentava alguma coisa. Aí ela me acordava, né, que essa primeira vez aconteceu, ela ficou meio assim... A primeira vez aconteceu, e, tipo, pra mim, ele só tava meio que quando você acorda sonolento, mas pra mim ele tava acordado. Só era uma pessoa com muita vontade sonolenta, ainda estava dormindo. Aí depois as outras vezes ele vinha mexer comigo, aí eu, tipo, tentava cutucar ele pra ver se ele dava uma virada pro outro lado, pra ver se ele dava uma acordada de leve, assim. Aí eu acordava, pegava no celular 3 horas, em ponto. Bizarro, cara. Nossa! Muito estranho. Ai, gente, eu não sei se isso vai acontecer de novo comigo. Fico muito tentada a finalizar as coisas só pra ver. Mas dizem que esses espíritos aí, sei lá o que é, criatura, eles sugam a nossa energia, né? Sim. Aí se for pra ficar mais cansado do que eu já fico... Mas sinceramente, eu prefiro ficar cansado com isso do que ficar cansado com trampo. Mas você vai acabar cansado com 2, né? Não, é porque, Giovanni, na verdade, o que dizem, as histórias aí, é que eles pegam a sua energia. Eu acho que é diferente de você estar transando com alguém que você gosta. Você fica cansado fisicamente, né? Não é uma coisa que vem pra se alimentar da energia. Sim. Então eu não sei. Dá uma vontadinha e dá um medinho de cansado demais. Dá aquela anemia de leve, né? Se acontecer, um dia eu conto. Mas depois dessa vez, nenhum episódio parecido. Cara, o melhor de tudo é que o extra que a gente gravou tem a ver com sonhos eróticos, né?
Sim. Ai, pô, tem hora que Só você que viu. você não contou sobre isso. Eu não contei sobre isso porque não era sonho, né? Quer dizer, não sei se foi sonho, eu não lembro de nada se eu tava sonhando com alguma coisa. Mas foi Eu tenso. acho que sim, muito provavelmente sim. Eu, hein? Medo. É, porque sonho, assim, eu já tive. Mas eu sabia que era sonho, assim, quando eu acordava, tudo. Uhum. Dessa vez, assim, não foi. Eu plena certeza. Meu Deus, cara. Tem caduquice nossa que dá medo. De coisas o quê? bobas. Por exemplo, teve uma vez que eu tava no meu horário de almoço no trabalho. E às vezes eu pego pra trabalhar um pouco antes de voltar do horário de almoço, porque eu tô entediado, não tem nada pra fazer na empresa. Eu almoço na empresa, eu volto a trabalhar. E aí a minha colega de trabalho tava na sala. Trabalha enquanto eles almoçam. Tipo isso. A minha colega de trabalho que tava na sala ao lado, né? Esse dia ela não tinha ido almoçar na casa dela. E eu comecei a conversar com ela sobre umas coisas. Defini a lista de prioridades do que eu teria que fazer na parte da tarde. E comecei a trabalhar. Daqui a pouco o interfone toca. Era ela, chegando na agência. Aí eu falei, onde você foi? Ela, foi almoçar. Eu falei, não, eu tava falando com você agora. Tá aqui a lista de prioridades que a gente acabou de decidir. Ela, não, você tá louco. Eu falei, não, eu acabei de falar com você. Eu acabei de passar na sua sala, a gente conversou e a gente definiu a lista de prioridade. Ela, não tinha ninguém aqui na agência, você tava sozinha. Eu, puta que pariu. Eita, Foi meio punk isso aí, cara. E tipo, eu não sei se foi caduquice minha, eu não sei o que rolou, mas eu conversei com ela quase o horário do almoço inteiro e ela não tava lá. nossa, e você não percebeu algum traço diferente nela? Não, nada, a gente conversou normal e tal. Gente, Foi muito sinistro, cara. nossa, nunca me aconteceu uma coisa dessas, mas quando o Henrique, né, meu filho era pequeno, ele era uma criança bagunceira e demorava pra dormir, né? Em um corredor em casa, a gente apagava as luzes, né, quando dava a hora de dormir, e a gente falava pra ele, não vai lá que o cachorrão tá lá. Ai, o cachorrão, caralho. E aí ele ficava com medo, eu sei que é errado fazer isso com criança, né? Mas, ele ficava quieto e a gente falava, tem um cachorrão lá, fica aqui. E, às vezes, o meu irmão tava lá no fundo e ficava de 4, assim, vinha fazendo sabe? Pra ele ver que vai existir um cachorro. Aí, até aí tudo bem, isso acontecia de vez em quando. Aí teve um dia que a gente tava assistindo TV na sala, né? Todo mundo, tipo, minha mãe, meu irmão, eu. E a gente não queria ir pro quarto, a gente colocou o colchão na sala mesmo. Uns dormiram no sofá, né? Deitaram no sofá, e outros no colchão. E o colchão, assim, dava vista do corredor. E a gente dormiu, meu irmão dormiu lá, o meu irmão tava no sofá. E o Henrique foi o último a dormir. Ele quase sempre era o último a dormir. Ele ficava deitado, né? Mas acabava dormindo e ele ficava acordado. Até então, tudo bem. Aí, no dia seguinte, acordou e ele falou assim, ai mãe, eu queria beber água de noite. E aí eu levantei, mas aí o cachorrão tava vindo. Aí eu deitei junto com você. E aí eu fiquei assim, Aí já morrendo de medo. Aí ele falou, o cachorrão tava ali e eu não consegui beber água. Mas ele falou numa naturalidade assim. Aí depois já faz parte da família. Depois eu perguntei pro meu irmão, eu falei, que você levantou de noite, sei lá, com o cachorrão? Ele falou, não, do jeito que eu dormi aqui, eu acordei. Essa história do cachorrão, na verdade, é bastante comum as pessoas terem paralisia do sono e o pouco do olho que elas conseguem abrir, eles veem a porra de um cachorro enorme encarando eles. Oh. E é aqueles cachorros tipo Doberman, tá ligado? É Doberman que fala? Nossa, Doberman é horrível. Então, a minha mãe... Não mãe... de feio, mas ele tem uma cara de... Sim. Nossa, sei lá. A minha mãe já passou por 2 vezes isso, dela ter paralisia do sono, olhar pro lado, tá a porra de um Doberman gigante olhando pra ela, do lado da cama, quase cara a cara com ela. E tipo, não é nada legal, não é nada bonito. E eu já tive também uma vez, de eu ver o cachorrão ter paralisia do sono, olhar pro lado e tá a porra de um cachorro, mas é um cachorro descomunal de gigante, é muito grande. Ele quase tem a altura de uma pessoa, é um negócio muito escabroso, assim, é o cão mesmo que você vê. E é muito comum, são relatos comuns, assim, de pessoas que têm paralisia do sono, ou é um homem de chapéu, ou é um cachorro gigante. Estranho, né?
Eu vou te falar, tive bastante paralisia do sono ao longo da minha vida. E teve uma época, assim, quando eu tinha acho que uns 14, 15 anos, era insuportável, porque eram todos os dias. Todos. E aí eu deixei de dormir no meu quarto, porque eu tava com medo, né? Porque sempre começava com um sonho, aí o sonho eu acordava, tipo, era um sonho que eu estava no lugar que eu estava, no real. E aí eu acordava e a coisa vinha. A coisa que tava me assombrando no sonho vinha no meu quarto na hora que eu acordava. Então eu ficava com muito medo. Aí dormia com a minha mãe, dormia na sala, dormia em tudo quanto era lugar. Tipo, tentando fugir, né, da paralisia. E não dava nada em outros lugares, só no seu quarto? Não, dava. Eu dormia com a minha mãe, aí minha mãe falava assim, quando der a paralisia, bate no meu pé. Tá, mãe, tô paralisada, não vou conseguir bater no seu pé, né? Só depois que passava, eu acordava ela. E assim, foi insuportável. E ela fazia oração, fazia tudo quanto era coisa e nunca adiantou nada. E aí depois o meu irmão ficou com o meu quarto e falou, mas ela não dorme nesse quarto? E aí eu fiquei, tipo, nômade em casa, sabe? Aí, beleza. Foi passar quando eu comecei a rotina de estudar e trabalhar e ficava muito cansada. E aí quando vinha a paralisia do sono, aí teve um dia que eu falei assim, quer saber? Dane-se coisa chata, eu vou dormir. Aí passou e eu dormi. Aí eu não tive mais. Tive num intervalo muito menor. Entendi. Mas mesmo assim, ainda era frequente. Sei lá, uma vez por semana. Caralho. E assim, eu tinha muito medo, porque acontecia várias coisas, né? Umas alucinações. Aí, depois de um tempo, né? Eu comecei a ir no psiquiatra, que eu tava com uns episódios depressivos e tal. E ela me passou um remédio pra ansiedade e depressão. E com o remédio, passou as paralisias do sono. Não que tive foda. mais. Aí eu fiquei pensando, cara, será que, tipo, a vida inteira eu fiquei com medo, né? Um negócio que era puramente, tipo, fisiológico, que dava pra consertar com remédio, sabe? Porque quando eu comecei Porque assim, eu tive que tomar logo porque eu estava num quadro meio ruim. E aí eu fui fazendo, né? Tipo, diminuindo o remédio, fazendo a terapia, diminuindo o remédio pra não ter que tomar mais, né? Não ficar dependente do remédio. Quando eu parei o remédio, voltou. Quando eu voltei a tomar de novo, parou. Mas assim, faz mais de um ano que eu não tomo mais nada. E eu não tive mais. Tive, assim, sei lá, umas 3 no ano, sabe? Perto do que era, né? Perto do que era. E assim, obviamente dá medo quando você tá naquela situação. Mas já na hora, quando começa, eu tento já lembrar. Isso não é assombração, isso é um distúrbio do sono, sabe? Vai passar. E aí eu fico mais tranquila, passo e eu durmo. Nunca mais, não é mais tabu de assombração pra mim. Saquei. Cara, eu tive um negócio uma vez que foi muito estranho. Quando a gente mudou pra essa casa que eu tô aqui, tinha um quadro de uma garota pintado aqui. E toda vez que a gente olhava pro quadro dessa garota, parecia que ela tava voltando na posição inicial que ela tava na pintura original. Parecia que ela tava se mexendo, sabe? Nossa! A minha mãe deu um jeito de dar fim nesse quadro. Já tava aí quando vocês mudaram, não era onde Já tava aqui quando a gente mudou esse quadro. Tem um quadro que é famoso, né? O das crianças chorando. Não conheço esse. É uma lenda urbana. Eu não sei se é um quadro, se é calendário, de várias crianças chorando. Dizem que é assombrado. Caralho. Aí uma outra coisa também, só que isso eu acho que foi pegadinha da minha irmã, não sei. Eu ainda não acredito que ela é inocente nessa história. Foi que uma vez eu tava indo tomar água, eu levantei da minha cama, fui procurar meu chinelo tateando no escuro, assim. Aí eu fui e tem um vão entre o meu quarto e da minha irmã, né? Eu sei que no meio do caminho, eu acendi a luz pra poder enxergar o caminho pra eu ir tomar água. E no meio do cômodo tava a boneca da minha irmã de pé. Ai, Jesus. A hora que eu acendi a luz, a boneca caiu no chão, dura. Aí eu fiquei, caralho, mano, essa boneca tava de pé. Puta que pariu. Aí eu fui, chutei ela pro canto do cômodo, nem fui tomar água nem nada, voltei pra minha cama.
Eu faria o mesmo. Era aquelas porra daquelas bonecas grandona, cara. Não era bonequinha, era bonecona. Sabe essas bonecas da Eliana, assim? Sei. Era daquelas porra lá, velho. De pé, no meio do cômodo. Vai se fuder, cara. Puta que pariu. Deus me livre. Credo. Eu acho que isso aí foi alguma pressa que ela me pregou. Eu não sei o que rolou. Certeza que foi sacanagem Ela dela. confessou depois? Não, ela ficou com medo da boneca. Mas eu acho que ela fingiu, não sei. Mãe. O que aconteceu com essa boneca, Zé? O que rolou com essa boneca? Fala sério, você colocou ela de pé no quarto como você está, né? Muito bizarro, cara. Boneca de pé. Ah, vai se fuder. Esse dia Nossa. foi pai. Eu devia ter chamado meu irmão pra esse episódio. Porque quando a gente era criança, ele via muito mais coisa do que eu. Puta merda. Tem a casa que minha avó morou, meu. Aquela casa é muito assombrada. Ela tinha a vizinha em cima que fazia, sei lá, mesa branca, sabe, na casa. Aí eles sempre viam coisas. E aí, quando a gente dormia lá na minha avó, a gente morria de medo. O meu irmão, eu lembro dele sempre apontando assim e chorando mesmo, vendo uma mulher de vermelho. Nossa. E eu não via nada, tipo, eu só olhava e via que ele tava apontando pro nada, todo mundo tentando acalmar ele, e ele sempre via coisas lá. Na verdade, meu irmão sempre vê umas coisas em vários lugares. É muito engraçado, porque às vezes eu tô junto e eu não vejo nada, ele vê. Caralho, que zoado, cara. Ele falou assim que ele tava na casa do amigo dele, sentado no sofá, assim, e tem uma escada que vai pros quartos, né? E ele falou que tava olhando pra TV e sabe quando você vê alguém descendo, né? Tipo, a visão periférica, você consegue ver que tem alguma coisa ali mexendo. E ele olhou, ele viu, eram as pernas de uma mulher, assim, e ele achou que era a irmã do meu amigo, e ela não desceu, tipo, tava com um sapato branco. Aí ele, sei lá, deve ter pensado, esqueceu alguma coisa lá em cima e tal. E aí depois a irmã dele vem por um outro lado da casa, assim, nada a ver com a escada. Nossa. Aí ele falou assim, Gabriela, você não tava no quarto não, né? Ela falou, não, tava lá fora. Mas ele só falou isso, assim, ele já tava, tipo, bem ok que ele tinha visto uma coisa. Aí ele só contou depois, que eles estavam indo pra praia, né, depois da casa, né, eles estavam lá. Aí quando eles chegaram na praia, ele contou, eu vi umas pernas de uma mulher. Aí a Gabriela falou pra ele assim, não, eu sei, a gente vê também essa mulher. Nossa. Caralho! Aí você fica, né, será que ela tava trolando ele ou será que era real? Eu não sei a procedência da casa. Eles não eram primeiros donos da casa. Mas isso é a pior coisa que tem, cara. Quando você vê alguma coisa, a pessoa fala, é normal, aqui aparece mesmo. Nossa. Tipo, confirma, né? Tudo, né? Que você achou que tava só alucinando, impressão. Aí a pessoa fala, não, é normal, aqui tem mesmo. De noite puxa sua perna, né? Mas nossa, é só zoeira. Péssimo. É fantasma troll. Eu não sei por que a gente tinha que gravar essa hora. A coisa que mais, assim, me aconteceu, que foi meio assustador na hora, mas eu confirmei. Ai. Pronto. A água que escorreu na minha perna. Voltando, depois de um susto. Que eu confirmei depois, tipo, não era assombração nem nada, que foi um bichinho que tava morando em casa. Tipo, sabe como se fosse. Como que é o nome daquelas coisas que tem o porão e tem o outro? Sótão. O de casa é o quê? É tipo um? É sótão. Então. Tem um desse em casa, né, improvisado, e a janela do meu quarto fica, tipo, embaixo disso. Aí, tipo, teve uma noite que minha janela começou a fazer barulhos, como se tivesse alguma coisa mexendo na janela ou andando pela janela. E aí, enfim, eu fiquei na minha, consegui dormir de boa, eu já era adulta já. E aí isso aconteceu por umas 2 vezes, tipo, de noite. E aí depois teve uma vez que eu resolvi... Não, teve uma vez... O que foi que aconteceu? Que eu acho que eu saí do quarto. Eu não lembro se era... Não, provavelmente não foi pra ver isso.
Provavelmente eu saí do quarto pra fazer alguma coisa. Enfim, eu saí do quarto. E aí eu senti uma coisa, tipo, correndo e que pisou no meu pé. Como se fosse, sei lá, algum bicho, um cachorro, sei lá, alguma coisa que saiu correndo e eu senti, assim, entre os meus dedos, sabe, pisando. E tava tudo bem escuro. Aí eu levei um puta de um susto, né? E aí eu acendi a luz e tal e não vi nada. E eu não me lembro agora se foi nessa mesma noite ou se foi numa outra noite que a minha janela fez barulho de novo. E a minha janela é daquelas que tem tanto a parte fechada, tipo, sem vidro e a com vidro. E aí eu deixava só a parte com vidro fechada. Ainda bem. Aí eu fui, ouvi o barulho, acendi a luz e tinha, tipo, um ratão, assim, passeando pela minha janela. Nossa! Sim. Que medo! E aí eu olhei aquele bichinho, assim, andando por entre a janela e eu fiquei pensando, mano... Já pensou se eu estivesse dormindo com essa janela aberta? Esse bicho ia passar na minha cara. Imagina você tá dormindo e você sente alguma coisa andando por cima de você. Eu já senti isso. Já teve rato que andou por cima de mim, Gente, cara. Abusadíssimo. Mano, eu fiquei muito em choque na hora que eu vi aquele bicho. Eu nunca mais dormi com minha janela aberta no meu quarto. Sério. Eu tenho um ódio mortal de rato. Depois disso, cara. meu pai... Aí eu acordei minha mãe. Aí a gente foi lá fora e ele fugiu, né? A gente não conseguiu fazer nada com ele. E depois, de manhã, minha mãe comprou uma ratoeira. E aí conseguimos pegar o bichinho. Mas depois disso eu nunca mais dormi com a janela aberta. Nossa! Cara, é muito paia. Nossa, rato é um bicho muito abusado. E aí depois eu lembrei desse episódio dele, tipo, de eu sentindo essa coisa. Eu falei, Passou no meu pé, desgraçado. Aí, depois que aconteceu isso, eu lembrei disso, de ter sentido alguma coisa no meu pé, e eu cheguei à conclusão de que muito provavelmente foi ele que estava passeando pela casa, porque entre a lavanderia e o resto da casa tem uma porta, mas a gente não deixa essa porta fechada. Então, tipo, na hora que eu abri a porta do meu quarto e saí, ele poderia muito bem estar passeando pela sala e pela copa, e aí ele se assustou comigo e passou justamente em cima do meu pé. Nossa! Isso é muito paia, porque eu já acordei, cara. Uma coisinha andando em cima de mim, era um rato bisbilhotando também, tipo. Os ratos daqui de casa são muito abusados. Aí sabe o que é se levantar, colocar todas as suas cobertas pra lavar e tomar 5 banhos, porque você tá horrorizado que um rato passou em cima de você. Ai, gente, medo. E aqueles ratos gabiruzão, cara. Não é ratinho camundongo, sabe? Normalmente aqui em casa. É uns gabiru fudido. Nunca tive experiência assim, com rato. Cara, aqui já teve uns ratos tão escroto que ele batia nos meus cachorros. Nossa! É uns ratos muito escroto, cara. É uns ratos. Nossa, é uns ratão babaca mesmo, tá ligado? É uns ratão cheirado. Uns preá. Que é maiorzão, né? Sei lá, umas ratazão. É horrível, cara, horrível. E deixa eu perguntar uma coisa. Essas paradas de ET, você já viu alguma coisa estranha? Não. OVNI. De ET, OVNI. Vocês já viram? Eu só vi uma bola queimando no céu. Tipo, não era uma estrela cadente, não era um cometa, era uma parada que passou voando muito baixo. E aí, quando chegou bem perto da gente, ele apagou. E aí, como estava eu, minha mãe e minha avó crente já começou a orar alto e pedindo livramento para Jesus, porque isso era o anúncio do fim dos tempos. Nossa! Mas foi o único objeto voador não identificado, assim, que eu vi. Os outros objetos voadores foram todos identificados, como, por exemplo, quando eu vi um balão meteorológico que parecia um barril preto voando no céu. Eu falei, que porra é essa? E aí me explicaram que era um balão meteorológico. Mas só esse mesmo, que foi uma bolona queimando em verde vindo na nossa direção. E quando chegou bem perto, tava tipo uns 50 metros da gente, essa porra apagou do nada e sumiu. Eu nunca tive experiência com coisas voadoras, não. Eu também não. Mas eu sempre adorava aquelas histórias que passavam que, tipo, alguma coisa posava no meio do canavial e ficava com as marcas e tal. Eu adorava essas histórias. Nossa, morro de medo. Deus me... Eu tenho vontade um dia de fazer alguma porra dessa pra zoar uns povos aí, entendeu? De fazer uns OVNI mesmo. Não sei, juntar um monte de drone e fazer tipo num discão, eu montar dentro fantasiado de ET, pirocudo e sair correndo atrás do povo da fazenda, assim. E falar, busquem conhecimento. Falar, busquem conhecimento. Eu tenho vontade, cara, de dar uma zoada num povo aí. É gostoso você pregar peça no povo, mas ao mesmo tempo é perigoso matar um aí. Será
que não tem esse pessoal que acredita em ET e tal, que acorda com umas marcas, sei lá. Será que eles têm um jeito de chamar, né? Porque assim, espírito, assim, assombração, você sempre tem um jeito de chamar, seja com uma tábua de Ouija, né? E ET, se chama como? Eu acho que tanto o espírito quanto o ET, você tem um jeito muito prático de chamar, que é acreditando. Se você diz que você acredita, vão surgir coisas ao seu redor que vão corroborar para sua crença, ou gente que quer se aproveitar de você de forma que vai criar esses ambientes e fazer com que meio que pareça existir de fato. Enfim, eu acho que para essas coisas acontecerem, para você chamar essas coisas, eu acredito de fato que é através do viés de confirmação. Tipo, de você acredita que aquilo é real e a sua cabeça começa a maquinar para criar vestígios e criar evidências de que aquilo é real, entendeu? Então é a maneira mais prática de chamar, seja pela sua própria cabeça ou seja por alguém querendo tirar vantagem de você ao seu redor. Mas às vezes você tá em casa, sozinho, né? Não tem ninguém fazendo nada. Mas aí você tem a sua cabeça, né? Que tá sempre te sabotando. Não sei. Eu procuro ser bem cética. Acho que acontecem pouquíssimas coisas comigo nesse sentido, assim, sobrenatural. Uhum. E mesmo assim, sempre procuro uma coisa lógica, uma explicação lógica. Quando eu não encontro, só fica essa história que quando eu conto assim, eu ainda penso, nossa, né, que engraçado, o que será que foi? Sim. Tipo, eu ainda fico no que será que foi, né? Então, sei lá, eu porque não alguma sei. coisa foi, só precisa descobrir o que. Pois é, assim, não é possível. Eu sei quando eu tô sonhando, já tive vários pesadelos, várias coisas, mas eu não tava sonhando, nem nada. Então, assim, o que é? O que houve? Sei lá. Mas enfim. ainda assim, eu tenho bastante medo, não sei, talvez possa ser o medo, mas na hora que acontece não me dá o medo, né? Eu procuro o que tá acontecendo, cara? Bom, como a gente só tá falando sobre superstições e tal, sobre histórias, né? Eu não vou contar sobre coisas mais palpáveis, assim, porque eu tenho experiências engraçadas com rituais malucos aí, que umas paradas deu bosta. Mas isso eu vou deixar pra outro episódio. Porque, tipo, deu merda. Deu merda, galera ficou com medo. Tipo assim, eu entrei de curioso no negócio e depois o pessoal ficou com medo de mim. Com brincadeira do copo, essas coisas? Não foi não. Não foi brincadeirinha. É um negócio que a galera leva a sério. É por isso que é vacilo de falar. Mas que ou você brincadeira conta do e copo? corta. Ou você conta e corta. Tipo assim, não, só vou dar uma dica aqui, tem a ver com Ars Goetia, tá? Magia goética. Conte. Aí, tipo, essa parte que eu vou cortar, mas... Corta Giovanni aí que tá editando. Corta Giovanni que tá editando. Não vale a pena contar isso não, porque senão vai criar curiosos aí, esse assunto é meio vacilo. Mas assim,